aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Na cabeça do Tite, pensar como o Tite armava a seleção brasileira. Ele armava a seleção brasileira com 3 homens na frente. Mas aquele Corinthians, por exemplo, o Corinthians que ele foi campeão em 2015, era 4-1-4-1. E ele quebrava com 4-2-3-1. Na seleção ele armava com 3 homens na frente pra encaixar o Vini, por exemplo. Vini, aí depois apareceu o Rafinha pro outro lado. E aí tinha a condição dos meias ali do meio campo. Mas não daria pra ele... Nesse desenho tático da seleção, por exemplo, se tendo o Neymar flutuando ali atrás, você pode botar os 3 no ataque pra jogar. O problema é que o Gabigol na direita não vai fazer. O Gabi, o Bruno Henrique e o Pedro, por que não? O Bruno Henrique pela esquerda... Gabi do outro lado, Pedro do outro lado e o Gabigol não faz. O Gabigol não faz a função de ponta, de extrema, de ele pode jogar pela direita, mas ele voltar. Exatamente. Ele não vai voltar, o Bruno Henrique volta. Aí tu quer matar a principal qualidade do Gabigol, que é a proximidade da área. Eu acho que ele tem que ser... Mas ele jogou assim, meio assim com o Dorival. Eu acho que ele tem que ser... Bem mais ou menos. Ele não voltava pra marcar lateral, né? Bem mais ou menos. Ele vinha até aqui... Até porque o Dorival armou um sistema que o João Gomes era um cara que se multiplicava dentro do campo. Então, principalmente pelo aquele lado direito ali. Eu acho que, assim, ele tem que fazer o seguinte. Como o cara tá mal, mano, arma o time e vai fazendo o Gabi. Vai dando moral pra ele no treinamento, vai melhorando ele, conversando e usando ele. Eu usaria o Gabigol de 9, reserva do Pedro. Se o Pedro cair e ele melhorar, ele barra o Pedro. De 9. Pelo lado, usa o Luiz Araújo, cara, que é o cara dali. Se ele for armar o time com... Mas ele falou ali um outro nome, que a gente tem que lembrar... Cebola também, né? O que a gente falava quando o São Paulo chegou. É o Tite. Né? O técnico é o Tite. Sim. Então a gente tem que pensar meio que com o que ele já fez até agora, de que forma ele vai agir. Ele falou um nome ali que é o Cebolinha, que é o nome que ele gosta. Ele levou pra seleção várias vezes. Mas não levou pra Copa. Não levou pra Copa porque tava mal. Então, ele não é um cara preso ao nome. Mas o Everton Ribeiro, ele gosta. Ele levou pra Copa, por exemplo. Tava bem. Tava bem. Esquema, eu vejo mais o Tite. Pode ser que ele espelhe a seleção brasileira no Flamengo. Se não for isso, é o 4-1-4-1. É o que ele faz. Eu acho que o Tite, ele tem uma característica que ele não pode mudar ela. Se ele mudar, aí... Ele é o Tite. Mas ele é o Tite, mas o Tite não é cabeça dura. Nunca foi. É aquele time do Corinthians, tem o time do Corinthians campeão do mundo é um. Totalmente diferente. E o time campeão do brasileiro de 15 é outro. Sim. É outro. Tá com 2 meias. Exatamente. O campeão brasileiro em 15 é o 4-1-4-1. É o 4-1-4-1, mas 2 meias. Com variação. Com 2 meias. Não era aquele fixo ali então, e tal. 2 meias, por exemplo, pode ser o Arrasca e o Gerson. Ele botava o Jadson por um lado. Um é o Pulgar. Ele é o Pulgar, Arrasca e Gerson por dentro. Você pode botar por fora Bruno e Cebolinha e o Pedro na frente, é isso? Bruno e Luiz Araújo e Pedro. E o Pedro na frente. Por vigor físico eu botava isso, mas eu acho que ele pode começar com o lado direito desse segundo 4 aí, com o Everton Ribeiro. Por dentro, aí o Arrascaeta e o Gerson. O Arrascaeta mais solto, fazendo o que fazia o Renato Augusto. E na outra ponta ele usava o Malcolm, né? Porque ele usava o Jadson numa ponta. Ele pode pensar nisso. Eu fiz o Everton Ribeiro. E o Jadson, ele recupera o Jadson. E o Jadson faz o campeonato pica. O Jadson ia embora, ele só fica. Porque o Lodeiro não vem, ele queria o Lodeiro pra essa função. O Lodeiro não vem, aí ele... Tem até uma coletiva que ele fala, vou ter que compor com o Jadson aqui. E o Jadson explode pra aquele lado. E o Malcolm fazia o lado esquerdo. Por vezes, o Malcolm jogava também como segundo atacante. Sim, porque era variação. Fazia uma variação. Eu acho que ele tem nomes... Assim, ele não pode reclamar disso. Agora, ele vai ter que recuperar, né, animicamente os caras, né? Eu acho que é a principal tarefa dele. Porque qualidade os caras têm. E encaixava... E é o que ele falou, que ele falou ali sobre elenco, né? Sobre gestão de elenco. Ele chegou a falar. Ele vai ter que ter o elenco, ele tem problemas. É um elenco difícil de se gerir, não é fácil. E ele vai ter que... Eu acho que é a maior característica... Você viu ele falando ali sobre... Ele se deu de exemplo como jogador, né? Sim. De ele mostrar pro cara que é reserva que ele é importante também. Esse é o Isso trabalho. ele vai ter que fazer com grandes jogadores, com ídolos. É essa que é a parada, principalmente nesse trio ofensivo. Mas assim, aí. é uma situação que eu acho que ele tá preparado. Ele tem um perfil disso. E vai ser muito trabalho. Vai ter que manter um Gabigol motivado no banco. Ele tem um cara com ele que eu acho que pode ajudar muito nisso, que é o César Sampaio. O César Sampaio é um cara da bola agregador, campeão de tudo que foi aí, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. E sempre foi um cara também agregador, acho que deve ajudar.
Nesse sentido, que os auxiliares lidam mais. O principal problema do Tite na primeira passagem, principalmente em 2013, no Corinthians, né? Foi o fato dele não saber cortar os laços com o elenco campeão. Mas era um elenco campeão que ele comandou. Então, assim... Mas 13 teve a reformulação, né? Saiu muita gente. Então, criticam ele por não ter sabido remontar aquele isso time, aí, né? Então, assim, por vezes, excesso... Eu já vi boa parte da imprensa paulista falando excesso de gratidão com alguns nomes que já não estavam rendendo bem. Exemplo do Emerson Sheik, que era o exemplo clássico disso. Criticam ele porque contratou Marquinhos Gabriel... Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, muito bom. Enfim, então, assim, só que é uma questão também que envolvia a estrutura do Corinthians. O Corinthians pagou 60 milhões no Pato. Exatamente. E aí foi o que aconteceu. Então, assim, a minha dúvida é mais, assim, como ele... Porque ele se esquiva ali quando ele vai falar sobre reformulação, né? Não, o técnico tem voz, mas acima disso tem uma diretoria. E aí é que mora o perigo. Os colegas que... Eu gosto sempre de falar assim da galera, né? Os colegas que apuram, que estão mais no dia a dia aí de Flamengo, de negociação, já vem soltando, assim, alguns nomes que, quando eu li, até fazem sentido, porque já negociaram em outro momento, que é Oscar de la Cruz e... Claudinho? Wendel? Não. O Wendel tem também. Mas esse quando botaram... o Bruno Mendes, né? Que é o zagueiro do Corinthians. Já botaram esses como jogadores já bem encaminhados. Aí tem o Wendel, o Claudinho, são jogadores que negociou e não... Cara, Acho 3 nomes, por exemplo. Vai ser um elenco espetacular que ele tem à mão. Mas aí eu acho que... fazer o time desse elenco. Alguém que é a parada. Alguém pode sair pra esses 3 chegar. Não, vai ter gente saindo. O Rodrigo não deve ficar. Só se... O Davi eu acho que não deve ficar também. Se o Rodrigo... Só se assim, o médico, o Dr. Tanuri, fala assim, Tite... O Rodrigo tá zerado. A questão do Rodrigo agora Era mental e tal. Cabeça, ele tá zerado. O joelho dele é novo. E ele entender. Aí se for isso, Rodrigo, e aí? Não, de repente ele... Agora, eu acho porque parece que ele tava disponível nesse... Ele tem estado disponível pra jogar. O Saborini que não usava. Ele não tá machucado. O Saborini que não usava. Eu acho que, por exemplo, na questão da zaga, o Fabrício Bruno vem fazendo uma boa temporada. Acho que tem que ficar. Agora, em relação a nome pro time titular... Eu acho que o Flamengo deveria ir atrás de um grande zagueiro. Assim, aquele zagueiro que chega e toma conta da posição, como era o Rodrigo Caio em 2019. Eu acho. Porque é aquele negócio, pro tamanho dos títulos que o Flamengo vai disputar e pra pressão que o Flamengo tem, não basta uma zaga nota 7. Tem que ser uma zaga nota 8, nota 9. Pra chegar nos momentos agudos da temporada, não aconteceu o que aconteceu na final contra o São Paulo. Assim, coisas, lógico, que envolvia muito mais do que isso. Envolve um trabalho, envolve a zona que o Flamengo foi o ano todo. Mas eu acho que é necessário para ser esses times campeões. Sim. Por exemplo, você pega o exemplo do Botafogo que tá com a mão na taça do título brasileiro. O Adrielson, ele não faz um campeonato nota 7. Ele faz um campeonato nota 9 e nota 10. Tem que fazer só assim. Pra mim, nota 10. E aí, por exemplo, você vê o Nino no Fluminense, campanha de finalista de Libertadores. Assim como era o Gustavo Gomes ano passado no Palmeiras. E assim você vê que nesse nível de competitividade, acho que exige um zagueiro de mais alto nível. Tem alguém no mercado do